Vocês, parece que as coisas estão mudando, estão melhorando. O nosso objetivo cada vez mais próximo, cada vez mais novas boas notícias sobre a anistia. Sempre faço a ressalva com vocês para dizer que nem tudo aquilo que é dito pelos políticos na frente das câmaras reflete o que está acontecendo nos bastidores, mas ainda assim, muita coisa acontecendo. O Moraes não consegue apoio nem da maioria dentro do STF, está cada vez se isolando mais, está desesperado. Essa prisão domiciliar contra o meu pai, né, o presidente Jair Bolsonaro, isso daí foi um ato de desespero dele, eu acho até tentando fazer com que nós dessemos um passo errado aqui nos Estados Unidos para tentar mover, né, alguma atitude nossa aqui contra a Suprema Corte, e isso daí resultaria na Corte ser, como é que eu posso dizer, criar mais apoio no entorno de Moraes. Então, tudo isso daí são cenas do final de Moraes, né? O final que se aproxima. Então, graças a Deus, tudo isso aí indo adiante. O Hugo Mota não consegue mais segurar a pressão dos partidos em cima dele. Muita gente querendo votar também o fim do foro privilegiado, sair das garras do STF. Deus quiser, quando isso daí acontecer, vocês vão ver mais senadores à vontade para assinar o impeachment do Alexandre de Moraes, que 41 assinaturas já é sensacional. Meus amigos, eu acho que pouca gente imaginava que chegaria-se tão longe, né? E tudo isso daí está indo porque está ocorrendo não só esse bombardeio aéreo que eu, principalmente o Paulo Figueiredo, a gente faz aqui por fora, tem mais gente ajudando sempre, tá? Com certeza, não somos nós sozinhos, não. Mas a infantaria em campo merece muitos elogios. Então, por favor, vá na rede social do seu parlamentar, se ele está naquele bolo de gente ali para fazer a obstrução, para levar adiante a pauta da anistia, vá lá, dá um elogio nele, vai na rede social dele, agradece a ele, diga que valeu a pena o seu voto, se não, né, critique-o, diga que vai mudar o seu voto, e assim a gente vai continuar aperfeiçoando cada vez mais o nosso país. Mas eu venho aqui também para falar do assunto que para mim não é o assunto nem do dia e nem da semana, é mais do que o assunto do mês. É a bomba que o Mike Pence, ex-servidor do State Department, jogou essa semana na Credem. E eu vou lembrar para você que me segue nas redes sociais, não só aqui no YouTube, já peço para você me ajudar, se eu puder humildemente te pedir esse favor, clica lá no botão do like, compartilha essa mensagem que a gente deixa nesse vídeo com o maior número de pessoas. Mas, para você que me segue nas redes sociais, você vê que aqui não tem lacração, aqui não tem palavras ao vento, aqui tem muito trabalho, aqui tem muita pesquisa, aqui tem muita comunicação e tem muito jogo de bastidor. E eu queria que você olhasse esse vídeo aqui. Que se você enxergou esse vídeo aqui que eu gravei durante o CPEC aqui nos Estados Unidos, aquele mesmo que o Donald Trump me citou, você prestou atenção nessa mensagem que eu vou passar agora. Enviada, que é o primeiro passo para depois para as ações concretas. A gente também está vendo agora circular na imprensa aí matérias dizendo que o PT desistiu da Credem é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e está quase 99% certo que eu vou ser o presidente. Fico muito feliz com todos vocês que me apoiaram, mas muito mais do que isso. Feliz também porque é ali que vai ser travado o debate sobre essa questão toda da USAID, das supostas interferências eleitorais que ocorreram no Brasil na eleição de 2022. Então contem comigo, né, com a minha honestidade, a minha coragem. Aquela pessoa ali embaixo, gente, é o Mike Pence, tá? Ele que foi na Credem essa semana. E a minha transparência para trazer para vocês aqui, que me seguem nas redes sociais, esse recado, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, e os bons ventos da liberdade vão voltar a soprar no Brasil também, se Deus quiser. Isso daí, meus caros, foi antes de eu anunciar o meu exílio. Né? Foi no evento do CPEC que o Trump me citou honrosamente no meio do público. Depois eu fui no Brasil, trabalhei a semana em Brasília, voltei para passar o carnaval nos Estados Unidos e desde então não retornei mais ao Brasil. Então, nesse momento, eu tinha a real expectativa de eu sair presidente da Credem. E eu falava que a minha primeira pauta seria colocar uma audiência pública com o Mike Pence. Como aconteceu tudo o que aconteceu, não pude retornar ao Brasil, mas sinto-me muito bem representado pelo deputado Felipe Barros. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse nome, seguissem o Felipe Barros na rede social. Ele é do meu partido, ele é do PL. Muita gente conhece ele devido ao trabalho excelente que ele desempenhou naquela CPI das fake news, em várias outras atividades. Tá? Deputado nota 10. E ele fez o requerimento e aprovou o requerimento para essa audiência pública.
E o que aconteceu nessa audiência? Nessa audiência, o Mike Pence, em bom português, jogou tudo no ventilador. Colocou tudo o que tinha, né? Talvez nem tudo, porque o tempo talvez precisasse de mais tempo, mas ele botou muita coisa adiante de financiamento americano para interferir nas eleições brasileiras, as parcerias com o TSE. E aí, para que esse vídeo aqui não seja tão longo, eu vou pegar só um dos vídeos que ele apresentou. É um vídeo onde o ministro Luiz Roberto Barroso, ele fala em inglês, e aí vem a tradução simultânea para português, e eu vou querer colocar esse vídeo, vou colocar esse vídeo aqui para a gente assistir, porque ele é importantíssimo e escancara aquilo que a gente está vivendo no Brasil hoje, que ainda é legado desse governo Biden. O Moraes, ele não fez o que fez sozinho, ele fez com respaldo, ele fez com parcerias com essas agências de fato, checagem de fatos, ele fez com dinheiro do pagador de impostos americanos, e isso tudo tem que ser tirado a limpo. Porque isso sim foi uma verdadeira interferência na soberania nacional. Não é o que o Eduardo e o Paulo Figueiredo fazem aqui, não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Excluídas por transmitir mensagens políticas ilegais, não solicitadas, especialmente quando vai contra o sistema eleitoral ou o Tribunal Eleitoral. O Barroso está falando que foram excluídas 200 contas de pessoas que criticaram o sistema eleitoral. Repare, não existe crime no Código Penal para isso. Ele está, na verdade, se gabando, ele está tirando uma onda por ter bloqueado tanta gente. E aí, na continuidade, ele vai falar, né, da satisfação dele de ter reduzido ao máximo aquilo que ele entende, o combate à desinformação, que, na verdade, é só um nomezinho bonito para censura. Onde eu tive que excluir post meu, debaixo de ameaça de grandes multas, eu, Flávio, Nicolas, várias outras pessoas tiveram que excluir posts. Ou, né, foi deliberadamente retirado da rede social, a pessoa nem excluiu. Vinculando Lula a Maduro, falando do Lula a favor do aborto. E a gente vê hoje, né, os ministérios, as ministras dele fazendo declarações em favor do aborto. Então a gente só queria expor a verdade, mas nem isso a gente conseguiu. Mas agora a gente está no momento para isso. Agora que o Moraes está emparedado, o Moraes está com problema com o caso Felipe Martins. Ele está com problema com a lei Magnitsky. Ele está com problema porque ele tem um impeachment cada vez mais forte e já conseguiu a maioria de assinatura dos senadores. Ele tem diversos problemas para tomar conta. Ele está com a esposa dele, talvez na mira aí da Magnitsky para sair. Vamos ver o que acontece. Então, nesse momento de fragilidade do Moraes, onde várias pessoas foram para a rua, milhões foram para as ruas, por mais de 60 a 70 cidades do país inteiro, o Moraes está nas cordas. E aí vem um excelente momento, caiu como uma luva essa audiência aqui do Mike Pence, né? Na verdade, Papai do Céu, ele não demora, ele capricha. E agora veio à tona essa audiência com esse vídeo. Então, dando continuidade, o Barroso está aqui se gabando que ele derrubou 200 perfis nas redes sociais durante as eleições de 2022. Então, a primeira coisa que nós fizemos para poder combater a má informação foi fazer esse acordo com a rede social e também nós... Esse acordo que ele fez com a rede social, na verdade, era ameaçar de tirar a rede social do país. Tá? O Mark Zuckerberg, até durante ali a toma de posse do Trump, o Zuckerberg ele fez um vídeo, logo depois, ele fez um vídeo até falando que, olha, a gente vai mudar a nossa política, a gente vai voltar... Basicamente, ele falou com outras palavras, né, que vai voltar a respeitar a primeira emenda norte-americana e vai parar de censura. Relatou que existia muita pressão, principalmente de órgãos de justiça da América Latina, para que eles censurassem. Então, é isso daí que Mark Sinelli está falando, exatamente desse momento aqui que o Barroso está falando, desses convênios com as redes sociais. Fizemos um acordo com 9 agências de verificação de informação no Brasil. 9 agências de verificação de informação no Brasil. Temos aqui, vamos lá, Fato ou Fake, Estadão Verifica, UOL Confere, Agência Lupa, Aos Fatos, Comprova, Boato.org, e-Farsas, e a outra que era AFP. Essas agências chegaram a receber cerca de... Elas não, né? Na verdade, teve uma ONG, por exemplo, que recebia repasse do governo norte-americano, chamada Medan, que recebeu 5,7 milhões de dólares para fazer a criação
dessas agências de checagem de fato por aí. É tudo de esquerda, pessoal. Não se engane. Tudo de esquerda. O que você faria com 5,7 milhões de dólares? Vamos arredondar para 6. 6 vezes 6, a gente está falando de 36 milhões de reais. Você imagina você com 36 milhões de reais para criar um aparato de jornalistas e de pessoas de esquerda para censurar os outros, colocando aquilo, dando um verniz de combate à desinformação. É muito dinheiro. É por isso que às vezes você não entende, né, como que essa galera vende tanta notícia falsa, barrigada, tentativa de manipulação da informação pública e ainda consegue se sustentar, se manter ali naquele canal de comunicação. É por causa disso. 5,7 milhões de dólares foi só para Medan. Tem outras ainda, tá? Ainda tem Aos Fatos, tem a Comprova, que é a agência de checagem da Abrage. Vocês lembram da Abrage? Aquela que foi proteger o João Sacconi, depois de ele fazer aquela matéria canalha com a minha esposa? Pois bem, a Abrage. Sabe quem é a diretora em posição de destaque dentro da Abrage? Juliana Dalpiva. Aí você começa a conectar os fatos, você vê que é muita grana envolvida. E isso daí, sim, numa clara interferência de um país em outro. Uma clara interferência na soberania nacional. Mas vamos continuar dando uma olhada aqui para o que o Barroso está falando. Criamos um grupo de WhatsApp e quando nós vemos agências de verificação de informação no Brasil, criamos um grupo de WhatsApp e quando nós vemos as informações, criamos um grupo de WhatsApp que temos razões de duvidar da sua autenticidade, nós enviamos em nosso grupo as agências de verificação de fatos imediatamente. Pessoal, presta atenção só numa coisa aqui. Vocês não estão, talvez, pescando. O que o Barroso está fazendo aqui? Ele está falando em inglês. Ele está disseminando esse vírus brasileiro como algo exitoso. Isso aqui que ele está fazendo é o que, na prática, é a tradução daquele discurso dele de nós derrotamos o bolsonarismo. É isso aqui que ele está fazendo. E ele está mandando para os outros países. Aí depois o Trump vem dar uma magnífica na cabeça do Alexandre de Moraes, tira o visto desse pessoal, porque se ele faz censura, ele não quer ir na terra da liberdade, no farol da liberdade, que é os Estados Unidos, né? Não faz sentido esse tipo de coisa. Aí dizem que o Trump está sendo... Não, o Trump está sendo agressivo, ele está ameaçando. Não. É que o Trump faz a coisa certa. Ele não precisa se esconder em jogo de bastidorzinho, né? E fazer as coisas por trás, por debaixo dos panos. O que ele está fazendo é correto. Ele não está mandando gente da CIA, né? Secretária de Política, ministra da Defesa, comandante do Sul, comandante militar do Sul, mandando o seu NSA, né, o National Security Advisor. Ele não está fazendo isso. Ele está deixando claro os tweets que o pessoal do State Department faz, e diga-se de passagem, né, todo mundo uníssono, porque quando o Trump fala, o Rubio fala, o Landau fala, o Darren fala, a parte ocidental do State Department fala. O Trump está fazendo escolhas maravilhosas nesse segundo mandato dele, certamente, porque ele está muito mais maduro. Ele mesmo falou isso, já inclusive numa entrevista para o Tucker Carlson, poucos dias antes da eleição dele, que ele agora estaria muito mais maduro, muito mais ciente do que ele precisa fazer. Por isso que tem aquela mudança de foto, né? A foto oficial dele, de 45º presidente da República, é um cara sorridente. 47º é faca na caveira, é quase que a foto do mugshot, né? Cara de bravo, cerrada. Então o Trump faz as coisas na frente de todo mundo, porque ele não precisa esconder. Você só está sabendo disso agora, porque o Mike Pence está jogando no ventilador e o Felipe Barros, deputado, chamou ele, está dando a chance disso acontecer. E aí eu, Paulo Figueiredo, outras pessoas mais, a gente falou ali com o Mike Pence para prestigiar o Brasil, para comparecer a essa audiência, fazer um estudo aprofundado, porque ele é que teve acesso aos dados, ele estava dentro do State Department. Ele trabalhou dentro da primeiro mandato do Trump no State Department e ele conhece aquele pessoal todo ali. Então é muito dinheiro, não se engane, quando essas pessoas se agarram com unhas em dentes
essa questão de combate à desinformação, fake news, etc., você fica pensando, poxa, mas como é que pode isso? Eu lembro uma vez que tinha um assessor meu, que depois virou vereador em São Bernardo do Campo, Paulo Chuchu, que ele saiu no Fantástico porque ele criou um perfil chamado Bolsogordos, como se isso fosse um crime. E o que esse perfil fazia? Nada, fazia humor. Mas eles falam, não, fake news e tal. Justifica-se, né? 5,7 milhões de dólares só em uma tacada para você criar rede social, criar agência de checagem de fato, realmente. Né? Então o Barroso aqui está tentando exportar esse vírus da censura e o Trump, do outro lado, está tentando acabar com isso. É por isso que muitos americanos têm dito, né, que o caso do Moraes é emblemático, porque ele serve como exemplo para que outros juízes, outros Supremas Cortes, outros poderes judiciários não se aventurem a copiar o exemplo do Brasil. O Alexandre de Moraes é enxergado, ele é visto como uma peça essencial no complexo industrial de censura. Por que é um complexo? Porque tem isso. Tem ONG recebendo dinheiro do pagador de impostos, americanos. Tem o Barroso, que era presidente do TSE, ministro do STF. Então não é só o Moraes, é uma série de pessoas ao redor que estavam fazendo isso e achando que estava legal. Derrubando perfil. Você imagina, derrubou 200 perfis. A eleição foi decidida por menos de 1% dos votos. Se 1% de voto para lá tivesse vindo para o Jair Bolsonaro, tinha matado a questão. Eu não estou considerando, para mim foi uma eleição, né? A minha opinião é que essa eleição foi uma eleição roubada, seja roubada na questão da apuração, da maquininha, seja roubada do ponto de vista da corrupção que ocorreu dentro do TSE, para silenciar as pessoas. Falei aqui do meu caso, mas também do Nicolas, do Flávio, de várias outras pessoas. Eu cheguei a denunciar nesse tempo. Eu fiz uma viagem para a Argentina, durante o período eleitoral, e fiz uma denúncia ali dos grupos de WhatsApp da esquerda, que até hoje funcionam, falando, pessoal, vamos nesse perfil aqui, vamos fazer isso, vamos nesse perfil aqui, vamos atacar dessa maneira. É a descrição total daquilo que eles falaram de milícia digital, gabinete do ódio. Eu fiz denúncia, nada acontece. Por quê? Porque é de esquerda. Mas agora, com o apoio dos americanos, a coisa está mudando. Então, vamos continuar olhando aí o Barroso para ver o que ele está falando. Verificam se ela é verdadeira ou não, e o resultado, a conclusão, vai para o site deles, e temos uma página no site do Tribunal do TSE, Fato ou Boato, em que nós oferecemos informações acuradas. Informações apuradas. Deixa eu mudar aqui, ó. Sabe o que é informação apurada? É de que o Maduro não é amigo do Lula. É de que o Lula não defende aborto. É que o Lula não é parceiro do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Você não pode basicamente fazer nada. Você não podia fazer oposição ao Lula durante a eleição de 2022. A isso daí o Luiz Roberto Barroso está chamando de informação acurada, informação precisa. Isso daí é mentira, isso daí é censura, regado a dinheiro do pagador de impostos americanos. Isso daí é uma grave violação dos direitos fundamentais de uma democracia, prezado ministro Luiz Roberto Barroso. É por isso que o senhor perdeu o visto e ainda prejudicou a sua família. Eu espero que coloquem a mão na consciência, sintam vergonha desse fato, porque senão, né, vai ser o atestado de Alexandre de Moraes, de psicopatia, a pessoa que tem seus próprios valores, mas isso tudo precisa ser passado a limpo. Lamentável que o Brasil tenha chegado nesse ponto. Fazemos um acordo com as empresas telefônicas para que todas as pessoas possam ter acesso à página sem pagar. Quer dizer, taxação zero. Então, para você ter acesso às páginas que interessam a eles, né, taxação zero. Sem nenhuma dedução do seu pacote, você tem acesso a essa página e verificar se a informação é verdadeira. Então, entendam só, ainda existia um privilégio para essas agências de checagem de fato, que era o acesso gratuito. E isso daí é importante, porque principalmente pessoas mais humildes têm dificuldade com relação ao pacote de dados do seu telefone. Então, ele podia ter até zerado o seu pacote de dados, que ainda assim ele conseguiria ter acesso a essas agências de checagem de fato. Segundo está dizendo aqui o nosso
excelentíssimo e iluminado ministro Luiz Roberto Barroso. Então, nós estamos preparados para a guerra. Eu acho que até o momento, estamos vencendo, sim. Eu não gosto de comentar. Estamos vencendo, né? Vencemos o bolsonarismo. Na verdade, ele está ele está sendo mais rebuscado na linguagem. Ele está tomando cuidado. Não demorar antes de terminar, não, mas até agora a má informação tem sido não tão muito importante na seleção comparado com o que aconteceu anteriormente. Então, o que nós fizemos, eu acho que nós nos livramos, ou quer dizer, nós nos prevenimos do que nós chamamos de... Quase ele deixou escapar a verdade. Nós nos livramos do Bolsonaro, que era a intenção dele. Aí ele voltou atrás, não, nós nos prevenimos. Pessoas inocentes úteis que iriam encaminhar fake news, sabe? Sem saber ou sem ter consciência disso. Eu acho que nós amedrontamos os amadores e os profissionais. Amedrontamos os amadores e os profissionais. Os amadores, leia-se, as cheias do Zap. Os profissionais, leia-se, imprensa de direita. A Jovem Pan, antes de 2022, né, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Se você retroagir um pouquinho antes, Terça Livre. Atualmente a Revista Oeste, né, vocês lembram? Utiliza a sua criatividade para fechar a Revista Oeste. Então é isso daqui que o Barroso está falando. O Alexandre de Moraes, entendam, ele é o bucha. Lá no Rio de Janeiro tem essa expressão. Né? A gente que cresceu no Rio. Bucha é o quê? É aquele cara que compra a ideia, tenta se meter na linha de frente e depois acaba se dando mal porque comprou a ideia. E quem deu a ideia não vira, né, bucha de canhão, não vai pelo mesmo destino. É por isso que eu digo, vai todo mundo chegar até a beira do precipício com o Alexandre de Moraes. Quando chegar no precipício lá e o Alexandre de Moraes cair, eles só vão olhar e dar tchau. É por isso que vocês estão vendo já o editorial da Globo mudando. Saiu Catanhede, saiu Daniela Lima. Eles estão tirando do seu vocabulário palavras como extrema-direita. O que eles estão fazendo? Eles estão olhando o Alexandre de Moraes caindo ali, ó. Daqui a pouquinho eu falo isso. Quando você olhar os figurões desse país falando, igual a gente agora, né? Falando de liberdade, primeira emenda, democracia, etc. Tal, aí é que você vai ver a mágica acontecer. O cara que até ontem protegia o Moraes, apoiava a censura, prisão de velhinha, daqui a pouco ele vai adotar um discurso maravilhoso. Quando isso acontecer, é o dia da queda do Moraes. As milícias digitais, que têm hierarquia, que são financiados. Tem hierarquia e são financiados. Desde 2019 é aberto o inquérito das fake news. Tem N outros inquéritos abertos. Um deles leva o nome disso aí, milícias digitais. Nunca conseguiram comprovar nada. Acabei de falar aqui. Só da Medan, ela recebeu de outra ONG, né, 5,7 milhões de dólares. Só uma ONG recebeu repasses, que no final das contas é dinheiro do pagador de impostos americanos, 5,7 milhões. Fora as outras iniciativas. A Comprova, de 2000 até 2023, recebeu cerca de 200 mil, até mais. Aos Fatos, recebeu 160 mil dólares, algo que, nos dias de hoje, perto de R$1 milhão, só para fazer cursinho para jornalistas sobre desinformação. Meus amigos, você consegue entender o que é isso? É por isso que é milagre o que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos. É eu, Paulo Figueiredo, mais um ou outro ali ajudando ali a colar, conseguindo dar uma magnífica na cabeça do Alexandre de Moraes. Na verdade, quem aplica a lei são os americanos, né? Mas conseguindo atrair a atenção deles e subsidiando com informações e às vezes até outros materiais para embasar a aplicação de uma lei magnífica que é um violador de direitos humanos, sem praticamente ajuda de ninguém. Paulo Figueiredo é financiado com as pessoas que compram, né, subscrevem lá na plataforma dele. Peço até a você, se você assiste o Paulo Figueiredo Show, inscreva-se lá, ele tem vários pacotes com planos onde você pode até ter acesso ao WhatsApp dele, grupos de WhatsApp, né, se você virar patrono. Mas essa daí é a única ajuda que tem de você, de quem? De vocês, que acabam financiando o trabalho nosso por aqui. Enquanto que esses caras são milhões e milhões. É por isso que eles falam as maiores asneiras do mundo e continuam com seus empregos de jornalistas.
Era para todos eles estarem tendo os empregos mais humildes, porque grandes empresas jamais se prestariam a abrir as suas portas e contratar gente dessa laia. É por isso que eles persistem e se agarram tanto nessa pauta. Estamos prestando bastante atenção a eles e alguns deles nós desmantelamos. Estamos prestando bastante atenção a eles e alguns deles nós desmantelamos isso com a Polícia Federal e com grande publicidade. Então eu acho. Por exemplo, Terça Livre. O Terça Livre é um caso desse, né? Eles desmantelaram o Terça Livre utilizando a Polícia Federal. Teve mês que o Terça Livre bateu 2 vezes a Polícia Federal lá no escritório deles. Cada vez que batia, levava os computadores, os celulares de todo mundo. Certa vez foram lá no prédio, tinham uma boa parte de, não sei se um andar inteiro, metade de um andar, mas é uma coisa bem grande. O Terça Livre estava com um orçamento milionário já. A Polícia Federal bateu lá, lacrou todo o escritório do Terça Livre, todo o estúdio, fechou a imprensa. Bolsonaro sequer cogitou algo semelhante e fala que o Bolsonaro é ditador. E o que a gente fala do Barroso? Congelou todos os ativos. Do Paulo Figueiredo também congelou, contas bancárias. Não tenho certeza, acho que o Rodrigo Constantino também. Eu que não sou da comunicação, né, mas tenho incomodado, congelou as minhas contas bancárias, congelou as contas bancárias da minha esposa. Isso daí não é democracia. Pode ter certeza disso. Isso daí está parecido mais com uma facção criminosa. Isso daí aqui nos Estados Unidos é intolerável. Em qualquer governo que seja. Tanto que eles tiveram que mascarar muito para fazer esses repasses, né? Tudo está vindo à tona agora. A sofisticação que eles criaram, a estrutura que eles fizeram para conseguir fazer isso tudo acontecer. Acho que reduzimos as campanhas de desinformação para um mínimo durante as eleições, felizmente. Então, aqui nós temos o chefe. Aí já é agora o Mike Benz falando, tá? Chefe do Tribunal do TSE, coordenado diretamente com o Wilson Center, financiado pelo governo. O Wilson Center é outra ONG dessas daí, né? Padrão NED, Atlantic Council, USA. Que trabalha próximo com o Departamento de Estado americano, que trabalha próximo com o Departamento de Estado americano. É praticamente um braço do Departamento de Estado americano. Atende como o host para o USAID para decisões políticas, trabalhando lado a lado com o TSE, como foi declarado que tem sido milhares de contas que são inocentes úteis, eles chamam entre aspas, porque eles compartilham informações do Brasil que vai contra os tribunais. Pessoal, só para dar o número exato, tá? A agência Lupa, $150 mil recebeu do Department of State, tá? Cerca de quase 1 milhão de reais, para capacitar os jornalistas, né? E a Aos Fatos foi a parceria com o CEPS, que é o Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político. Isso tudo daí foi financiado. Quem supervisiona o CEPS é a USAID, né? E eles confeccionaram o Guia de Combate à Desinformação. E aí eu volto para você e pergunto, onde é que está a nossa soberania nisso tudo? Dinheiro americano criou um batalhão de pessoas para fazer agência de checagem de fato, com acesso gratuito, parceria com o TSE, ministro Barroso, presidente do TSE, falando que derrubou cerca de 200 contas e reduziu ao mínimo a possibilidade daquilo que ele entende como desinformação. Que é o que eu falei para você, é relacionar o Lula com o Nicolás Maduro, é falar das ações do Lula a favor do aborto, é dizer que o Lula era colega do Daniel Ortega, que estava prendendo bispo e expulsando freira da Nicarágua, e assim por diante. Vocês entendem o tamanho do escândalo disso daqui? Isso daqui é muito grave. Isso daqui, né, eu estou fazendo gestões aqui junto com a assessoria do deputado Felipe Barros, para isso aqui ser documentado, e eu faço questão de entregar no Congresso americano. Sabe, Moraes, você que colocou o Felipe Barros por ter se encontrado com o deputado Corey Mills que perguntou para o Marco Rubio se ia te sancionar, o Marco Rubio falou que tinha grande possibilidade, e aí você desarquivou o meu inquérito, e não bastando pedir mais de 20 anos de cadeia para mim, agora está colocando o deputado Felipe Barros dentro desse mesmo inquérito. Sabe o que eu vou fazer, Alexandre de Moraes?
Eu vou reduzir a termo essa audiência daqui e vou colocar ela à disposição dos parlamentares norte-americanos. Vamos ver se, de repente, um Jim Jordan, Corey Mills, Maria Elvira Salazar, Richard McCormick, Chris Smith, ou senadores, né? Rick Scott, Mike Lee, dentre outros, sejam ter interesse em trabalhar essa pauta. Porque isso aqui é coisa séria. Isso aqui é um atropelo de empresas americanas. Isso aqui é uma violação da primeira emenda norte-americana, que fala de liberdade de expressão, liberdade religiosa, dentre outras liberdades. E isso daqui, meus caros, podem ter certeza, é muito grave. É por isso que eu também rendo aqui muitas palmas ao deputado Felipe Barros, pela sua coragem de colocar adiante esse tipo de iniciativa. Porque vir me visitar hoje aqui nos Estados Unidos pode render um inquérito para a pessoa. E ele teve a coragem de estar junto comigo dentro do Congresso americano. Espero que não precise ele se isolar, se exilar. Mas podem ter certeza que tudo aquilo que for necessário vai contar com o meu apoio. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Por favor, deixe o seu like para a nossa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. E, se possível, compartilhe esse link. Essas atrocidades, esse ataque à democracia, esse verdadeiro ataque à democracia e à nossa soberania não merece ficar escondido. Passe adiante esse vídeo. Um abraço, fique com Deus.